Olá, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor esteja reinando abundantemente nos vossos corações neste momento de luta, de pandemia. Nós sabemos que este momento irá passar e todos nós poderemos nos reunir novamente como igreja do Senhor, cultuando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Aproveitando o ensejo, quero agradecer ao reverendo Ivan e à amada igreja pelo convite para estarmos juntos neste momento, meditando na palavra de Deus, mesmo que virtualmente. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Nós iremos ler os versículos de 1 a 10. Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 10. Eu vou dar um tempo para os irmãos pegarem suas Bíblias, ou seja, abrirem suas Bíblias no texto que eu acabei de falar, para nós lermos juntos a palavra de Deus. Bem, diz assim a santa palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queria convidá-los, neste momento, a baixarem as suas cabeças, neste momento em que nós iremos falar com Deus, pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele fale conosco neste momento. Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Teu nome santo. Aqui estamos, Pai, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar para nós. Fala conosco, Senhor. Fala conosco porque nós somos as ovelhas do Teu pasto. E a Tua palavra diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos entender a Tua vontade. Com o perdão dos nossos pecados, te pedimos no nome santo de Jesus, que vive para sempre. Amém. Bem, irmãos, ao ler esse texto bíblico, no momento de estudar essa porção das Santas Escrituras, fiquei pensando em quais as implicações de nós entendermos a experiência de Moisés no deserto, diante da sarça ardente. Quais os ensinamentos que nós podemos extrair deste momento ímpar na vida do legislador de Israel? Por isso eu quero falar neste momento, nesta reflexão bíblica, eu quero
trazer o tema neste momento sobre Deus falar conosco, nos ensinar em meio às lutas e às provações do deserto. Deus nos ensina em meio às provações do deserto. A história de Moisés, ela é muito interessante. Ela divide-se em antes e após este encontro com Deus no meio da sarça ardente, conforme o texto que acabamos de ler. Segundo a narrativa bíblica, Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro. E ele o levou para o lado ocidental do deserto, chegando ao Monte Horebe. A Bíblia diz que em dado momento, o anjo do Senhor apareceu a Moisés. Guarde este nome, anjo do Senhor. E ele aparece a Moisés numa chama de fogo, de uma forma surpreendente, algo sobrenatural. Moisés olha para a sarça, então, e ele percebe que ela ardia, mas não se consumia. Acredito que Moisés nunca tinha visto algo deste tamanho, algo tão surpreendente. E aquele fato curioso e aquela aparição de Deus no meio da sarça chamou a sua atenção. É claro, ele não sabia que era Deus. E ele foi em direção à sarça para averiguar por que ela não se queimava. Quando Moisés se aproximou para poder contemplar mais de perto a sarça ardente, Deus, no meio da sarça, o chama pelo seu nome. Ordena que ele tire as sandálias, pois aquele lugar em que ele estava era Terra Santa. E então Deus se revela para Moisés naquele momento. No meio da sarça, no meio daquele deserto escaldante, no meio daquele deserto onde os recursos eram ínfimos, mas ele estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro. Essa manifestação de Deus no meio da sarça ardente, esta aparição de Deus, da forma como ele apareceu em meio àquele arbusto, é chamada pelos eruditos de teofania, quando Deus se manifestava no Velho Testamento daquela forma maravilhosa, daquela forma surpreendente. E vale destacar e volto a lembrar que no verso de número 2 deste capítulo, ele diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui é o próprio Filho de Deus encarnado. É o próprio Filho de Deus, a imagem visível da divindade, a segunda pessoa da Trindade. Então, vemos Moisés no meio de uma encruzilhada. Como falei anteriormente, este é o momento em que a vida de Moisés se divide entre o antes e o depois. É aqui no deserto. É aqui diante da sarça ardente que a vida de Moisés vai mudar completamente. Mas que mudanças Deus trouxe para a vida de Moisés naquele momento? Vale ressaltar que Moisés já tinha desistido de tudo. Sua atitude impensada ao matar o egípcio parece que tinha colocado um ponto final naquele desejo interno de Moisés de libertar o seu povo da escravidão do Egito. E de libertador, ele passou a ser pastor de ovelhas, como o texto mesmo diz. Mas até nisto, Deus tinha propósito para a vida de Moisés. O deserto tornou Moisés um homem mais sensível, um homem mais humilde à manifestação do Cristo pré-encarnado na sarça ardente. Meu querido irmão, como você está neste momento? Como você se encontra neste exato momento? Você está no deserto? Se sim, glória a Deus. Ele quer te ensinar algo que vai mudar a sua vida de tal maneira que resultará em glória para o reino de Deus. Se você está no deserto, dê glórias a Deus. Glórias a Deus. Se nós fôssemos olhar
as passagens bíblicas, percorrer os textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, veríamos a quantidade, de homens de Deus que passaram pelo deserto. E o deserto aqui significa momento de provação, momento de luta, momento de choro, momento de reflexão. Você está no deserto? Você acha que seus erros interromperam o propósito de Deus na sua vida? Você está totalmente errado. A experiência de Moisés em meio ao deserto, em frente àquela aparição teofânica na sarça ardente, nos revela a maravilhosa graça de Deus, que superabunda onde o nosso pecado abundou. Moisés foi para o exílio após seu grave erro ao tirar a vida de um outro homem. Mas Deus não revogou o seu decreto para a vida de Moisés. E nem para a vida do seu povo. Quando tudo parece perdido, Deus nos mostra que Ele é Deus. E foi diante da sarça que Deus ministrou ao coração de Moisés. Ele também quer ministrar aos nossos corações neste momento. Ao estudar este texto bíblico, eu consigo ver 3 coisas muito importantes que Deus ministrou ao coração de Moisés. Em primeiro lugar, Deus escolheu um povo para ser seu povo exclusivo. No verso de número 6, acompanhe comigo, os versos de número 6 e de número 7 dizem assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Eu fico com a alma aquecida e feliz quando Deus fala para Moisés: Eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E no verso de número 7 ele diz: Certamente vi a aflição do meu povo. Meu irmão, guarde essa palavra no seu coração, guarde essa palavra na sua mente. Exclusivo. Você é povo exclusivo de Deus. Você foi escolhido por Deus para fazer parte deste povo. O mesmo Deus que escolheu Abraão, Isaque e Jacó, escolheu você também como propriedade exclusiva dele, sem merecimento algum. Somente por amor. Não foi pelas obras, mas sim pela fé no Filho de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 9, o apóstolo Pedro corrobora este pensamento de exclusividade de Deus, de exclusividade de um povo que está amplamente observado no Velho Testamento. O apóstolo Pedro diz, então: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva do Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há.
Aleluia. É isso. É isso que você é. Para o mundo você pode ser um Zé Ninguém. Para as pessoas do seu trabalho você pode ser um nada. Para as pessoas da sua escola você pode ser um zero à esquerda. Mas para o Senhor nosso Deus, você é povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso deve alegrar o nosso coração e nos encher dessa felicidade, dessa paz que excede todo o entendimento. E vou ser categórico, irmãos. Como dizem nossos irmãos pentecostais, nós precisamos nos apossar desta verdade bíblica. Nós precisamos nos apossar desta verdade de forma que esta verdade mude completamente a nossa vida. Mude completamente as decisões que tomamos. Que mude completamente os relacionamentos que temos. E, sobretudo, precisamos andar como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Naquele momento, Deus estava lembrando para Moisés que aquelas pessoas que tinham ficado para trás, uma vez que ao matar o egípcio ele teve que fugir, Deus estava revelando para Moisés naquele momento que o seu decreto, que a sua vocação não tinha sido desfeito com o grave erro que ele cometeu. Porque desde muito jovem ele já entendia que ele haveria de libertar o povo de Israel. Moisés já tinha no seu coração esta vontade, este desejo de libertar o povo de Israel do Egito. Mas ele, ao cometer o erro, ele foge. Ele foge. E passa 40 anos até que Deus o encontra novamente no deserto, em meio àquele arbusto que ardia, mas não se consumia. Precisamos nos lembrar todos os dias, de que somos nação santa, povo exclusivo de Deus. Precisamos nos lembrar e viver como povo exclusivo de Deus. Isso significa que o mundo vai nos odiar. O mundo vai nos odiar por sermos povo exclusivo de Deus. O mundo vai querer nos afastar. O mundo vai querer cercear a nossa voz. Precisamos entender esta possessão como uma bênção de Deus para as nossas vidas, ainda que nós sejamos discriminados, ainda que nós sejamos não bem vistos pela sociedade. Ora, o próprio Jesus já tinha alertado os seus discípulos quando lá no Evangelho de João, no capítulo 15 e no verso de número 19, ele fala para os seus discípulos: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A grande implicação de ser povo de Deus, de ser exclusivo, povo exclusivo, nação santa, é que o mundo vai nos odiar. O mundo vai nos odiar. Meu amado irmão, o mundo vai te odiar. E não fique triste,
Porque esta é a prova cabal que você está andando na contramão do mundo. Porque pregar o evangelho, como diz o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que nele crê. O mundo anda na contramão do cristianismo. O mundo anda na contramão do cristianismo. Igreja, amados irmãos, se o mundo não nos odeia, tem alguma coisa errada com o jeito que temos nos portado em meio à sociedade. Se o mundo não nos odeia, tem alguma coisa errada com a forma com que eu me relaciono com as pessoas. Se o mundo não me odeia, tem alguma coisa que nós precisamos rever em nossa postura. Não estou aqui querendo dizer que ao sairmos das nossas casas temos que levar pedradas. Não estou querendo dizer que devemos viver num contexto de perseguição muito grande. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer apenas que nós estamos numa guerra onde o mundo, Satanás e a nossa carne luta contra nós. Mas nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Pelo Cristo que nos deu a sua vida na cruz do Calvário. Então, amados, ande como povo de Deus. Ande como propriedade exclusiva de Deus. E se o mundo te odeia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Cristo. Somos sim diferentes. Aleluia por isso. Somos sim filhos de Deus. E o mundo, ele vai passar. Mas as palavras de Deus jamais passarão. Em segundo lugar, Deus protege a sua propriedade. Sim, somos nação santa. Sim, somos sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus. Mas não estamos desamparados. Esta possessão, esta exclusividade, ela nos garante a proteção do próprio dono. Esta exclusividade nos garante que seremos protegidos diante das lutas no deserto, diante das afrontas do mundo e diante das lutas contra o reino das trevas. Acompanhe comigo no capítulo 3, no verso 8, o que o Senhor fala para Moisés. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Deus protege a sua propriedade. Deus protege. Louvado seja Deus por isso. Deus falou para Moisés que estava atento à aflição do seu povo, que estava sendo oprimido pelos egípcios. Ele anunciou que iria libertá-lo e que Moisés havia sido escolhido para liderar aquele povo. Amados, vivemos um momento de grande aflição no mundo em função desta pandemia que vitimou tantas vidas. Não podemos fechar os olhos para os números que se apresentam diante de nós. Não podemos descredenciar tudo que tem acontecido no mundo inteiro referente a este momento de pandemia, este momento de caos na economia. Enfim, vivemos sim um momento de lutas, mas não podemos esquecer que o Pai de amor está velando e protegendo o seu povo, sua propriedade. Não importa as circunstâncias que vocês
está passando neste momento. O guarda de Israel sempre estará protegendo a sua casa. O guarda de Israel sempre estará protegendo o seu povo. Sempre estará ao lado do seu povo. Se fizéssemos um exercício neste momento, lembrando todos os livramentos que o Senhor já nos concedeu, ficaríamos horas e nosso coração se encheria de júbilo, de alegria, porque são muitas as bênçãos, como diz o hino. Conte as bênçãos, irmãos. São muitas as bênçãos. Às vezes temos perdido o nosso tempo reclamando, perdendo o nosso tempo falando de coisas que nós não entendemos, assim como Jó não entendia porque ele estava passando por tudo aquilo. E às vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor, os decretos do Senhor, e passamos a falar coisas sem sentido, inclusive murmurando contra o próprio Deus. Amados, Deus protege a sua propriedade. Deus vai proteger você em meio ao deserto. Deus vai proteger você em meio à pandemia. Deus vai proteger você quando tudo isso passar, porque Ele já vem te protegendo quando você estava no ventre da sua mãe. Ele já vem te protegendo porque Ele te escolheu antes que você existisse. Muito antes que nós viéssemos ao mundo. Então, por que estamos com tanto medo do desemprego, da fome, do coronavírus, enfim, de qualquer que seja a situação? Precisamos responder essa pergunta diante do trono do nosso Senhor, sabedores que ninguém e nenhuma coisa pode nos arrebatar das mãos de Deus. Ninguém pode nos arrebatar, como diz Paulo. Ninguém pode nos retirar, ninguém, nem nenhuma coisa pode nos retirar das mãos de Deus. Eu acredito que já deva ter contado para os irmãos um testemunho de quando eu era ainda muito jovem, ali com 21 anos, quando saí da casa dos meus pais, e fui viver sozinho e desempregado e com pouco dinheiro, passei a passar uma provação muito grande. Eu lembro que quando a provação se tornou muito mais forte, Deus estava me dando forças para eu orar, para eu buscar a sua face. E eu lembro que nas últimas 3 semanas desta provação que eu vinha passando sem emprego e os recursos, né, alimentares se extinguindo, porque não havia como renovar os estoques. Foram 3 semanas muito difíceis e na primeira semana eu já estava com praticamente o estoque de comida já zerando e eu ainda tinha forças para orar, para clamar a Deus, para sair em busca de um trabalho, de um emprego. Na segunda semana as coisas começaram a ficar mais difíceis, eu comecei a sair muito menos. Na terceira semana eu só tinha farinha e água. Farinha, água e açúcar na minha casa. E orando a Deus e pedindo que Ele tivesse misericórdia, já sem forças para sair, porque já estava fraco. Eu estava orando a Deus numa manhã, quando de repente alguém bate na minha porta e grita meu nome. Ismar, bateu na porta, toque, toque, toque. E eu sabia, pela obra do Espírito Santo, que ali era a provisão de Deus para a minha vida. E aquela pessoa, quando eu abri a porta, diante de mim, com as mãos abarrotadas de sacolas com comida, disse: eu estava no mercado e lembrei de você. E eu resolvi trazer estas sacolas para você. Irmãos, Deus cuida do seu povo. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar. E se Deus quiser,
tomar os seus filhos, ele há de tomar, porque é a vontade dele que prevalecerá. É a sua soberania. É o seu decreto que irá prevalecer em meio a esta pandemia, em meio a esta mortandade que tem acontecido no mundo. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida. Deus vai te proteger. Deus vai estar contigo em meio a este deserto. Deus vai estar contigo em meio a estas lutas, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Em meio aos momentos mais difíceis da vida do cristão, precisamos aprender com o profeta Abacuque. O profeta Abacuque nos dá uma lição de fé e confiança no Deus que tem o controle do universo em suas mãos. Abacuque, ele nos dá uma lição de fé, uma lição de confiança em Deus. Quando ele escreve no capítulo 3, nos versos de número 17, 18 e 19, uma das palavras mais lindas do texto sagrado. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Este é o nosso Deus. Amados, Deus sempre há de nos prover do que há de melhor. Deus prepara estes momentos de lutas, assim como ele preparou com Moisés, assim como ele se revelou para Moisés. Ele nos prepara nestes momentos de luta, nestes momentos de deserto, para nos ensinar coisas maravilhosas, assim como ele ensinou para Moisés. Eu desci, diz Deus para Moisés, para livrar o meu povo. Ele desceu de uma forma abrupta, de uma forma teofânica, de uma forma impactante, para dizer: eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Igreja, quero falar uma coisa para você. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo as suas lágrimas. Ele não está com os olhos fechados e nem os seus ouvidos estão tampados para que ele não ouça a sua oração e responda dos altos céus. O Senhor nosso Deus, ele protege o seu povo, ele guarda o seu povo. Porque ele é Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Creia nesta palavra, que independente de como as coisas estão, o Senhor está protegendo você em meio a todas essas circunstâncias adversas que nós estamos vivendo. O terceiro ensinamento de Deus para Moisés é que Deus já proveu um lugar melhor para o seu povo. No verso de número 8 ainda, quero que os irmãos acompanhem comigo. Ele fala sobre livrar o seu povo, quando ele diz: desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. É muito clara a intenção de Deus
de dar o melhor para o seu povo. E sempre será assim. Deus sempre dará o melhor para o seu povo. Aqui neste ponto está a esperança do cristão. Aqui neste ponto nós podemos lembrar da doutrina reformada. Nós podemos lembrar de um dos pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Essa doutrina ela é baseada no fato de que a salvação é obra de Deus do começo ao fim. Que Deus é fiel às suas promessas e que nada nem ninguém pode impedir seus propósitos soberanos. Nada e ninguém pode impedir que a mão poderosa de Deus faça conforme ele já decidiu. Conforme Hebreus, as figuras do Velho Testamento elas são sombras daquilo que está por vir, ou que haveria de vir. Os filhos de Jacó estavam com a esperança, ou pelo menos Deus estava dando aqui para Moisés, uma esperança de levá-los para um lugar melhor. Que era um lugar, como o próprio Deus fala, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. É incrível que, como diz o escritor aos Hebreus, que as coisas do Velho Testamento são sombras, como já foi falado, para as coisas futuras. A nossa terra que mana leite e mel, ela não é neste mundo. Esta não é a nossa casa. Este não é o nosso descanso. Deus já proveu um lugar melhor para nós. Deus, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, já proveu um lugar melhor para o seu povo, para a sua propriedade, para a sua nação santa, raça eleita. Podemos dizer, neste momento, que aqui cabe sim nós lembrarmos desta doutrina que é a esperança, né? Que é a perseverança dos santos, porque é aqui que nós podemos entender que Deus, o nosso Pai, cumpridor de suas promessas, já proveu um lugar melhor para nós. E ainda que estejamos sofrendo neste mundo, neste momento de dor, nós já temos um lugar melhor. Nós já temos um lugar que foi destinado para nós vivermos juntos com o nosso Deus. Um lugar, como diz Apocalipse, capítulo 21, verso de número 3, 4 e 5. Quero ler com os irmãos. Abra sua Bíblia, meu amado, no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo de número 21. Vamos fazer da seguinte forma, vamos ler os primeiros 5 versículos. Diz assim o texto sagrado, Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vale a pena ser fiel até a morte. Porque a promessa é: dar-te-ei a coroa da vida. Este lugar que foi provido por Deus para nós, a sua igreja, para o seu povo, para a igreja invisível em todos os tempos. É o lugar onde estaremos para toda a eternidade. E as lutas que temos aqui no mundo nem se comparam, como diz Paulo, com a glória que há de ser revelada. As lutas, as dores, tudo que passamos aqui nesta terra, nem se compara com a glória que Deus já preparou para nós. Vale a pena perseverar. Irmão, persevere, porque o seu lugar não é aqui. Persevere, porque o nosso descanso não é aqui. As lutas, as provações, as tribulações em meio a este deserto, em meio a estas turbulências que vivemos, em meio às afrontas do mundo, esta sociedade que jaz no maligno, porque o mundo jaz no maligno. Tudo que vivemos aqui, vivemos com o objetivo de aprender a sermos filhos melhores para Deus. Por meio das lutas no deserto, por meio dos confrontos espirituais com o reino das trevas, Deus vai nos moldando, vai nos capacitando a conhecê-lo melhor. Porque há um lugar que ele já proveu melhor para nós. Um lugar onde, como diz o texto no verso de número 4, não haverá lágrimas, porque ele enxugará todas elas. A morte não existirá, não haverá luto nem pranto, não haverá dor. Este é o lugar que Deus já proveu para o seu povo. Este é o lugar que Deus já proveu para todo aquele que é povo de Deus. Este povo exclusivo de Deus, que é sua propriedade. Povo que ele defende, povo que ele protege. E povo que há de habitar com este Deus para todo sempre. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Quero deixar esta palavra para a igreja. Iremos nos encontrar também com todos os nossos irmãos que morreram no Senhor. Irmãos que foram escolhidos para serem propriedade de Deus, que acreditavam no lar celestial e foram tomados pelo Pai para estarem junto com Ele. Iremos reencontrar os nossos irmãos. O próprio Jesus consola o coração dos discípulos quando ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus há de voltar, irmãos, para buscar a sua igreja. Pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer segundo. Jesus está às portas. Então, perseveremos em viver diante de Deus. Perseveremos em viver diante do Pai, andando como povo que é propriedade exclusiva de Deus. Andando como povo de Deus, vivendo como povo de Deus. Andando no deserto e sendo protegido pelas suas bênçãos que são sem medida. E confiando que
num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e seremos arrebatados para viver eternamente na presença do Senhor. Que Deus possa guardar nossos corações até que Ele venha. Que Deus possa guardar nossos pensamentos e nossas vidas, para que possamos estar sempre diante dEle, em novidade de vida. Que Deus possa nos abençoar e que nossas vidas sejam para a honra e o engrandecimento do nome do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e vamos andar confiantes nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Deus abençoe.